Oi, aqui é a Bia do Arte Terapia, onde a gente cria com alma e coleciona sentidos. Vamos ver hoje a coleção de minis, tarôs e decks? Eu hoje tinha a ideia de vários vídeos, mas eu peguei esses dois decks para fazer uma colagem e achei interessante mostrar. Essa é uma coleção de mini decks. E aí eu deixei este aqui para vocês verem de exemplo. Que aí eles são, tem o deck maior e tem o deck menor. E aí eu vou mostrar porque esse especificamente é redondo. E porque esse deck, ele é bem grande. Esse é um oráculo da Kim Krans. Eu tenho várias coisas dela, porque ela tem outras artes. Ele é uma caixa bem grande. O livro também é bem grande. E o livro é interessante que ele tem um significado. Aqui ele sempre fala de algum livro, algum filme. E aqui ele fala de música e de outras coisas, livros e poesias que você pode encontrar a respeito desses arquétipos. E aí, esse deck, desculpa, vai ficar assim, ele é redondo, né? Então, o mini já vem na latinha redondo. Só que para trabalhar com esse deck, ele é muito grande. Tá vendo? Aí tem a fita para você puxar as cartas. E ele é muito, muito grande. Então, eu que tenho a mão pequena, quando você vai embaralhar, ó, ele não é uma carta muito fácil, porque ele é bem grosso. E então eu prefiro o pequeno. E aí o pequeno vem numa latinha, que também você pode. Aí tem um mini book, que é a coisa mais fofa do mundo. Dá pra ler bem, não é tão ruim. E você consegue embaralhar. Muito mais fácil. E se você precisar tirar as cartas, você também consegue colocá-las numa disposição em que você consiga ver a sua tiragem. Então, eu gosto muito. E, por acaso, se vocês quiserem ver um mais detalhadamente, vocês me pedem e eu mostro. Mais detalhado. Esse aqui são dos arquétipos. Então, ele tem criança interior, o órfão, o criador, o poeta. Ele é bem interessante, esse deck. Esse também é da Kim Krans. E esse também é um deck de oráculo. Ele também tem a versão maior. Ele vem também com o livro. O livro ele explica bem direitinho, que nem o livro grande. A primeira carta, ó. Em homenagem a Helena. E ele também é mais fácil de trabalhar, porque ele tem o tamanho de uma carta normal de um tarô. E esse é menor. E também para disposição, para uma tiragem que você quiser colocar mais cartas, você também consegue ter uma visualização melhor. Aí, todos esses, né, minis, esse é o herbal, também acho ele muito fofo. Esses eu gosto quando viaja, de levar, eu sempre levo alguma coisa. Essa é a
atrás, a frente dele. Como eu disse, eu gosto muito do mini. O mini, o pocket size, esse vem como pocket Oracle, né? Que ele não é tão mini. Por causa da minha mão, que eu gosto de... Fica mais fácil para que eu use. Esse também é um pocket size. Esse fala com... Esse é Anjos e Ancestrais. Ó. Todos eles também, o livro é como que é o livro do tamanho grande. Esse também é latinha. Latinha eu gosto muito. O tamanho... Esse eu vou pegar um tamanho normal pra vocês verem. Ó, esse é da mesma autora, da Rebecca Campbell. Então, ele tem este tamanho. A caixa normal dela e o pocket size é desse tamanho. Então, tem uma grande diferença na carta, porque o oráculo, na maioria das vezes, a carta é muito maior. Se você faz assim, você vê bem a diferença. Praticamente, no caso dela, eu nunca tinha percebido, é metade. Então, ajuda muito quando você precisa sair. As pessoas que fazem tiragem fora de casa, que não é ou presencial, ou às vezes em algum evento, elas costumam usar esse tamanho de deck que fica mais fácil. E mais agora, criadores de decks e oráculos, eles têm feito esse tamanho. Acredito também porque as pessoas já hoje em dia não têm tanto espaço quanto tinham para usar, né? Ou para guardar. Esse também é um de latinha. Eu acho que como todo mundo que coleciona coisa, ama uma latinha, né? Então, ó, essa é atrás. Esse chama Mystical Shaman. Eu adoro as cores desse oráculo. Ele tem todas essas cores meio terrosas. Aliás, isso aqui, por acaso, eu percebi agora que esse é o Memórias do Tempo, o projeto Memórias do Tempo da Helena e da Cris. E eu fiz uma página bem parecida com esse portal. E o livro também inteiro. E aí, esse também é de latinha, que também é um outro oráculo, que é dessa também da Colette Baron Reed. O livro também é completo, então eles ficam um livro bem gordinho. Esse chama The Spirit, que é o espírito, e esse é um deck de animais. Eu gosto muito de decks de animais, tanto de oráculos quanto de tarô. Assim, a maioria dos oráculos tem isso, um nome e uma pequena explicação, e depois, se você quiser aprofundar, você vai no livro, e aí tem mais explicações no livro.
E esse é o último mini que eu tenho. E esse é um tarô Rider-Waite, que é o tarô um dos mais clássicos que tem. Aí, no caso, esse tarô, ele tem esse mini livrinho de explicação, até porque o tarô, a maioria das pessoas já sabem a explicação não muda muito, a não ser que tenha um desenho muito diferente. Se um dia vocês quiserem também, eu explico pra mais ou menos como funciona. E este é bem menor, ó. Se você comparar, esse é mini mesmo, ó. Ele é menor do que esses oráculos. A carta de oráculo grande, ela é sempre maior que, na maioria das vezes, do que carta de tarô, né? Pega um tarô aqui pra vocês, pra verem, peraí. A maioria das vezes, o tarô tem este tamanho. Esse tarô também é muito bonito, do Botticelli, que ele é todo... Dentro também ele tem esse foil dourado. Então, este é um mini deck do tarô. Esse é um tarô clássico. Deixa eu só pegar uma carta dessa aqui pra vocês verem. Que ela tem um foil dourado e ele é o tarô é mais ou menos desse tamanho. E se quiserem ver mais tarôs, oráculos ou explicações, vocês pedem. Ou mais coleções, porque tem algumas coleções. E aí, eu mostro mais. As coleções de tarôs, oráculos. E espero que tenham gostado. Se puder, deixa um comentário. Muito obrigada.